Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao assunto arte grega. Lembrando que na última aula nós vimos um pouquinho sobre essa civilização, sobre as relações entre a arte egípcia e a arte grega e também sobre a cerâmica grega, no qual veremos um pouco mais agora, antes de concluirmos esse conteúdo. Então, alguns estudiosos, afirmam que para conhecer a arte e a civilização gregas é preciso apreciar e analisar sua cerâmica, que são peças produzidas com o uso de argila. Aí ele faz aqui o seguinte questionamento: você consegue imaginar por quê? Então ele responde: são dois os principais motivos que justificam a postura desses estudiosos. O primeiro é que, de todas as manifestações artísticas desenvolvidas na Grécia Antiga, a cerâmica é a que teve a maior quantidade de peças conservada. A segunda é que nessas inúmeras peças estão representados os costumes, a cultura e a forma de vida dessa civilização, o que torna a cerâmica uma importante fonte documental para conhecê-la. Aqui ele destaca ainda que havia muitos tipos de diferentes vasos gregos, uns com formas mais próximas entre si e outros com formatos bastante diferentes. E também suas funções variavam, pois serviam para armazenar água, grãos e outros alimentos, transportar líquidos, fazer parte de ritos fúnebres, entre outros. E as cerâmicas gregas, mais antigas, tinham decoração geométrica e por isso o período de sua produção ficou conhecido como geométrico. E a maioria era feita com terracota, um tipo de argila de coloração bastante avermelhada utilizada naquela época, tá, gente? Então, dando continuidade, podemos dizer também que a partir do final do século 8 a.C., porém, começaram a ser produzidos vasos decorados por narrativas, e essas narrativas ou histórias mostravam cenas de ação com frequência, tendo a presença de animais e monstros, como vocês verão aqui nessas cerâmicas, tá? Então perceba, como as formas representativas foram introduzidas na decoração desse vaso no friso central especificamente. Então, podemos dizer também que os animais são retratados de maneira praticamente igual e sem volume, ou seja, bidimensionais, o que deixa a ação leve e com menos dinamismo. Além disso, podemos notar que as formas geométricas foram mantidas no vaso, mesmo com dois frisos apresentem formas curvilíneas. Então, ele destaca aqui, portanto, que por todas essas características, ainda que em uma representação narrativa, essa fase da cerâmica estava mais ligada às formas abstratas, ou seja, coisas ligadas à imaginação, que não retratavam a realidade, do que as formas figurativas, que representam figuras de seres vivos que vemos na realidade. E já no começo do século 6 a.C., teve início o que ficou conhecido como fase das figuras negras. E como o próprio nome já diz, figuras de cor preta passaram a ser representadas sobre fundo terroso, como vocês podem observar aqui nessa ânfora grega, datada ali aproximadamente em 530 antes de Cristo, tá certo? Então, gente, esse exemplar, de vaso grego do período das figuras negras nos possibilita observar algumas características muito recorrentes dessa fase, como figuras humanas representadas de acordo com o princípio egípcio do ângulo de maior visibilidade e também cor mais clara, para representar a cor da pele das figuras femininas e mais escura para representar a das figuras masculinas. Além, é claro, da presença de motivos curvilíneos e de formas geométricas, tá bom? Então, aqui ele fala um pouquinho também sobre as figuras vermelhas, tá? E além da inversão das cores, a fase das figuras vermelhas trouxe uma outra novidade, a cerâmica grega. É nela que passamos a encontrar com mais frequência um distanciamento maior da estética egípcia. Nesse vaso, por exemplo, não há diferenciação de cor de pele conforme o gênero.
E a representação das figuras humanas já não segue mais o princípio do ângulo de maior visibilidade, o que permite que as formas tenham volume. E isso significa, né, que a representação do corpo humano ficou mais real e que a ação da narrativa ficou mais viva. E embora nessa peça os detalhes, né, das bordas sejam mais simples, as formas geométricas continuaram presentes nos vasos gregos de cores avermelhadas, tá? Já falando sobre o período arcaico, que foi um período muito importante também da arte grega naquela época, tá? Podemos dizer que o período, né, arcaico da arte grega, ele vai de 650 a.C. a 450, ou melhor, 480 a.C., tendo como principal característica a produção de esculturas, tá? Aqui ele cita uma delas, que é a Dama de Alcher, que é a mais antiga até hoje encontrada, por isso é considerada a peça inaugural do período arcaico da arte grega. Core é o nome dado às esculturas femininas do período arcaico que apresentam formas simétricas, sem movimento e regras de proporção alinhadas ao cânone egípcio. Então, falou em core, lembre que é o nome dado, né, às esculturas femininas. Da mesma maneira que as esculturas egípcias, a core, né, pode ser vista sob apenas um ângulo de visão, sendo classificada como escultura bidimensional, ou seja, que tem duas dimensões, ou seja, altura e largura. E outra característica, né, diferente desse tipo de escultura, em relação àquelas produzidas em períodos anteriores, é que elas ganharam mais dimensão, ou seja, ganharam mais altura. A Dama de Alcher, por exemplo, mede cerca de 65 centímetros e a versão masculina de uma core chama-se couros, tá? Então, gente, a versão masculina de uma core chama-se couros. E no período arcaico surgiram os primeiros templos construídos em pedra, de mármore, que passaram, né, a ser ornados e decorados com esculturas votivas, que eram figuras esculpidas em mármore para serem colocadas nesses locais. Aqui tem um exemplo, né, de uma escultura votiva feminina datada de 500 antes de Cristo e esculpida, né, para o templo da deusa Atena, localizado na Acrópole de Atenas, na Grécia. É importante destacar que essas esculturas votivas geralmente retratavam figuras femininas, mulheres jovens especialmente, e eram feitas para serem colocadas como oferendas para agradar a deusa. Tá certo, pessoal? Então, gente, aqui tem uma atividade que eu irei passar para vocês, tá? Então, sobre a arte grega é basicamente isso. Nós vimos anteriormente sobre essas relações que ela tinha, né, com a arte egípcia, tá? E também, né, sobre as representações que estavam ligadas à sua mitologia, tá? Pois, como vimos, os gregos antigos, assim como os egípcios, acreditavam em muitos deuses e por isso também são considerados politeístas, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, até a próxima e um forte abraço. Tchau.